um pouquinho mais de vocês aí, tá? Aleluias. Vamos lá para a palavra. Quero estar lendo com vocês o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. A gente vai passear um pouco sobre esse livro de Ruth. Foi um livro que Deus falou demais comigo. Tem muitas coisas ali no livro de Ruth que, para nós jovens, tem muita riqueza. A gente consegue tirar muitas coisas aqui, muitos ensinamentos, através da vida de Ruth, através da obediência dela. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, meu Pai, quero estar te agradecendo primeiramente por essa oportunidade de estar, Senhor, na sua casa, de estar trazendo, Senhor, a palavra. E quero, Senhor Jesus, que tudo que seja falado aqui, Espírito Santo, venha fluir do Senhor, que não seja nada de mim, porque se for depender de mim, Espírito Santo, eu não tenho nada, mas a sua palavra é o que importa, a sua presença é o que importa. Então venha fluir, Espírito Santo, que a sua palavra venha cair em corações férteis nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor Jesus, e toma o seu lugar aqui. Amém? Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. O seu filho se chamava Malom e Quilom. Eram eufrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Alguns tempos depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Esses filhos ali, eles se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilom, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Essa palavra ela tem o tema: a obediência gera salvação. Eu peguei alguns pontos, vários pontos nessa palavra que nos faz, que eu vi ali, que traz que a gente tendo obediência, assim como Ruth, a gente terá uma geração salva, uma geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles terão salvação, eles serão encaminhados para a salvação, para os caminhos corretos. No nosso meio a gente vê que a gente tem pessoas diferentes. Por exemplo, eu nasci num lar cristão, teve minha época que eu saí da igreja, depois voltei, graças a Deus. Vemos pessoas também que estão na igreja hoje, que nunca conheceram, não sei se é o caso de vocês, se é o exemplo de vocês, mas que nunca conheceu a palavra, mas hoje conhece, hoje aceitou a Jesus e hoje está nos caminhos do Senhor. Temos pessoas também, exemplos de pessoas que teve a vida inteira na igreja, que nunca se desviou. Mas o que eu quero trazer nesse momento é que, através da obediência na palavra do Senhor, a obediência que tem nas Escrituras, isso faz a gente chegar à salvação em Cristo. Esse é o caminho, essa é a verdade. Não adianta nada nós estarmos na casa do Senhor, no nosso dia a dia, vindo para a igreja, sentando na cadeira, cantando louvores, voltando para a nossa casa e não ter experiências com o Senhor, não ter essa obediência no nosso dia a dia, não seguir os mandamentos do Senhor no nosso dia a dia. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, através ali do exemplo de Ruth ali, que a Ruth era uma pessoa que tinha obediência a Noemi. Ela era obediente à sua sogra. Então,
a gente vê ali que toda a trajetória dela ali, ela seguiu Ruth, ela estava ali junto com Ruth e ela acabou aceitando a Deus ali, ao Deus de Ruth, através da sua sogra. Primeiro ponto, eu vejo ali que Deus, ele já sabe a nossa história. Deus, ele conhece a nossa história, ele já sabe, ele tem um propósito para nós. Ele tem ali uma história correta, uma história nos caminhos dele. Porém, normalmente a gente acaba se desviando desse propósito. Nós, como somos, eu principalmente, eu vejo assim que eu nasci na igreja, eu estava na igreja, porém eu estava nessa rotina. Eu estava indo só por ir e não vivia essa vida em obediência. Acabei me desviando por conta disso e acabei saindo da história que Deus ele tinha, para o propósito que ele tinha para a minha vida. Aleluias! E Deus ele conhece a história de cada um. Nós não podemos sair desse propósito, nós não podemos sair desse caminho. Nesse primeiro capítulo, a gente vê ali que nesse início da história ali, né, antes da história de Ruth começar, a gente vê ali que no primeiro capítulo, Elimeleque, ele era casado com Noemi, ele tinha 2 filhos, no capítulo 1, versículo 1, que a gente leu, e nesse tempo ali ele teve um período de fome na terra de Israel, e ali eles tiveram que ir para a terra de Moabe. Então eles tiveram que ir para outra terra que era mais fértil. Dei uma pesquisada ali sobre a terra de Moabe, achei bem interessante trazer para vocês, que a terra de Moabe ela vivia em um planalto, ao leste do Mar Morto, cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. A região de Moabe era bem favorável à produção agrícola. Em Moabe era produzido especiarias, como grãos, cereais e uvas. E também eles cultivavam ovelhas ali. Então, essa terra era uma terra fértil. E acredito eu que não somente a família ali deles, ali de Elimeleque, foi para essa terra. Tipo, quando tinha essa falta de comida, eles iam para essa terra justamente para cultivar esses alimentos para poder comer, né, para ter o seu sustento. E na terra de Moabe ali, a gente vê que ali o seu marido, ali, o marido de Noemi, ele acaba morrendo no versículo 3 e fica sós ali a Noemi fica só com os seus filhos. E ali em seguida eles vão lá, se casam com as moabitas, que seria Orfa e a outra Ruth no versículo 4. Temos ali depois ali a morte dos filhos, né? E acaba ficando as 3 viúvas no versículo 5. Imagina só essas 3 mulheres ali, o que elas estavam passando, né? Imagina, naquele tempo eles tinham uma cultura diferente, então a cultura deles ali com essas mulheres que eram viúvas era totalmente diferente. Então era um pouco difícil para elas ali que não tinha um homem, que não tinha um sacerdote ali para estar indo lá trabalhar, para estar trazendo sustento para elas. Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz o seguinte: Então Noemi voltou para a terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, com as suas 2 noras, estavam com elas. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Então a gente vê ali em seguida que Noemi ali um pouquinho mais para frente ali nos próximos versículos, que Noemi ali ela dá um beijo, né, em cada uma delas, de uma forma de despedida, né? Ela se despede ali delas. E ali, em seguida, elas começam a chorar. Eu vejo ali que Noemi, para elas ali, era como se fosse uma mãe, né? Era algo ali que fazia bem. A gente pode trazer ali que ela, por ela ter uma cultura, né? Uma cultura de busca, por ser uma mulher que seguia a Deus, o nosso Salvador, ela tinha algo diferente. E aí, as noras ali, tinha ela como referência. Por mais que as 2 mulheres,
elas eram de culturas diferentes de um outro povo, elas tinham ela como referência justamente pelo Deus que ela seguia. Amém? E ali a gente vê que ela dá ali um beijo ali nelas e se despede, e elas começam a chorar e falam que não, a gente quer seguir vocês. A gente vê que as duas moças ali, elas querem continuar. O segundo ponto que eu tirei aqui, desistir fácil nos tira da salvação. E aqui em Ruth 1, capítulo 14, a gente vê que Orfa, ali, uma da sua cunhada ali, de Noemi, ela, depois ali de ter falado uma ou duas vezes ali que não iria deixar sua sogra, ela vai lá e dá um beijo na sua sogra e se despede e volta para o seu povo. Ela acaba desistindo, né, de tudo aquilo que Deus tinha, ao meu ver, de toda a história. A gente não tem ali, no livro de Ruth, não se fala mais da Orfa. Então, imagina, se ela não tivesse desistido, se tivesse continuado nos caminhos ali, assim como Ruth, a gente teria visto mais ali do que Deus tinha para ela, mais do propósito que Deus tinha para ela. E a gente trazendo hoje para o dia de hoje, tantas coisas acaba tirando nós desse caminho, às vezes coisas banais, que acaba trazendo essa desistência. A gente acaba desistindo tão fácil daquilo que Deus tem para nós, às vezes ali, desistindo ali de multiplicar o nosso galardão, a gente acaba deixando tantas coisas que Deus ele tem para nos abençoar. Mateus 7, 13 e 14 diz: entre pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Então, aqui em Mateus a gente vê que o caminho que nos conduz para a vida é a porta estreita. É a porta onde a gente tem que, às vezes, renunciar, às vezes a gente tem que deixar o meu eu para poder abençoar alguém. Então, a gente sempre tem que estar sensível para aquilo que o Senhor ele tem para nós, aquilo que o Senhor tem para o nosso próximo. A gente não pode perder a oportunidade de experimentar coisas novas em Deus. Deus ele tem o sobrenatural, a gente nem consegue imaginar aquilo que o Senhor ele tem de bom, de grande para nós. E a gente acaba perdendo tudo isso, tudo de bom que Deus tem, por poucas coisas. O ponto 3 que eu tirei aqui é sobre obediência. A gente vê em Ruth 1,16, que diz: porém Ruth respondeu: não desista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que eu for, onde quer que você for, eu irei. E aonde quer que pousar, ali eu pousarei. O Senhor, aqui está um ponto bem legal que eu achei, nessa palavra que ela fala ali para sua sogra. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Imagina só, ela está aqui nesse momento reconhecendo que o Deus de Israel, o nosso Deus, ele é o Deus dela. Imagina a festa que teve no céu ali de Ruth, nessa forma de obediência, reconhecendo Deus como o Deus dela. Então, a gente vê tantos homens, aqui mesmo na igreja, quero estar honrando a vida do pastor Valdomiro, da pastora Shirley, que foi os pastores que abriu essa casa. Eles tiveram ali um direcionamento da Alcance Pinhais, ali do pastor Milton, de abrir Alcance Piraquara. E ali, eles, numa forma de obediência, eles foram lá e abriram a igreja. Na trajetória, teve mudanças, teve direcionamentos onde a gente está hoje, na igreja onde está hoje. Eles foram lá em forma de obediência, e a nuvem se moveu, eles foram lá, se moveram junto, e hoje a igreja é abençoada por conta
deles, dos pastores ali que foram conduzidos, e eles foram lá em forma de obediência, foram e obedeceram à direção do Espírito Santo, à direção de Deus. Também ali a gente tem aqui os diáconos, tem o Dirceu, a Ivonete, sua família, temos ali o Christian e a Danila, que estão desde o início, quero estar honrando a vida deles também, que se não fosse eles estarem desde o início orando, plantando nessa igreja, a gente não estaria onde a gente está hoje, a gente não teria o templo que a gente está hoje. Então, através da obediência de grandes homens de Deus, grandes coisas acontecem. Amém? Olha aí para o irmão que está do seu lado e diz: você está feliz? Eu sempre quis falar isso, era só para quebrar o gelo um pouquinho. Você também. Acho que todo mundo que quer pregar um dia tem uma listinha ali do que vai falar, né? O Júnior tem uma listinha que eu sei. Ponto 4. A colheita de espigas. Aqui a gente vê a prosperidade na vida de Ruth. A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente começa a andar essa vida de obediência, a gente começa a viver uma vida de prosperidade. Eu vejo aqui, essa parte me falou muito, porque às vezes a gente acaba não vivendo tudo aquilo que Deus quer, e a prosperidade na questão financeira é uma das mais importantes assim, que eu vejo que Deus ele nos traz, que Deus ele nos abençoa. Ruth 2, capítulo 1 ao 2 diz: Noemi tinha um parente, e o seu marido ali, um parente do seu marido, desculpa, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. No 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Então a gente vê aqui que essas duas mulheres, elas voltam ali para a terra ali, da família ali de Noemi ali mesmo, e ali a Ruth ali, ela vai ali para o campo apanhar espigas ali, né? E nesse tempo ali, eu vejo que como as leis ali era um pouco diferente do que a gente tem hoje, na questão do marido ir lá trabalhar, então, e trazer o sustento para elas, aqui no caso, como elas eram viúvas, elas tinham que ir lá e fazer essa colheita. Deuteronômio 24, 19, fala um pouquinho sobre essas leis, sobre o que elas tinham que fazer ali no campo, o que os órfãos, o que as viúvas, o que os estrangeiros, eles faziam para ter o seu alimento. No caso, quando eles... Deuteronômio 24, 19 diz: quando estiverem no campo fazendo a colheita, que no caso falando ali para os donos das terras, e nele esquecerem um feixe de espigas, não volte para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe você em tudo o que fizerem. Levíticos 19, do 9 ao 10, diz algo parecido também. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais para fazer a colheita da sua vinha. Nem volte para recolher as uvas que estiverem caídas no chão. Deixe para que os pobres e estrangeiros, deixe para eles ali no caso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então a gente vê aqui um pouquinho do que esses donos ali de plantações, eles faziam, né? O que a cultura deles ali, no caso, para que Deus abençoasse eles, né? Aqui eles tinham um direcionamento. Eu vejo que a cultura daquele tempo, eles tinham enraizada neles ali, tipo, eles já cresciam e já com esses ensinamentos ali que trazia prosperidade para a terra deles ali. Então, eles tinham essa cultura
enraizada. E aí por isso que a Ruth, ela foi lá para o campo, para um campo ali de quem deixasse, né, que ela fizesse essa colheita. E aí ela faria ali conforme essas leis aqui. Ela iria lá e recolhia aquilo que estava caído. Ela ia lá, ela nunca iria pegar algo que estava na colheita, mas sim o que deixaram ali para ela. E um exemplo que a gente tira nisso, no nosso dia a dia, para a gente fazer, para a gente praticar, para a gente ter como obediência, é quando a gente for ali no mercado, por exemplo. Fui lá no mercado, vou comprar aqui dois pacotes de feijão, vou comprar um a mais para alcance social, vou comprar um alimento a mais para trazer no culto ali de ceia, no culto de domingo, ou levar nas células, tem células que separam o alimento para trazer para a igreja. Então, para a gente poder ter prosperidade no nosso dia a dia, é muito importante que a gente tenha essa cultura enraizada dentro de nós, de compartilhar com os irmãos, para abençoar os nossos irmãos, aqueles que precisam. Amém? Eles tinham essa cultura, então é muito importante que a gente tenha. No ponto 5, a gente vê ali, lá em Ruth, capítulo 2, do 5 ao 7, que diz o seguinte: a Ruth ali, ela estava fazendo ali a plantação, né? Então, ela estava lá fazendo a plantação ali, colhendo ali o que sobrava, o que tinha lá. E aí no 2, do 5 ao 7 diz: Depois Boaz perguntou aos seus servos encarregados dos ceifeiros, de quem é essa moça? Os servos respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajudá-las, a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar. Ali o Boaz, ele era o dono ali daquela terra. E aí ele foi lá, começou a conversar ali com o pessoal ali que era ali que ele contratou ali no caso, né, que servia a ele. E aí viu ali que tinha uma mulher diferente que estava ali junto com eles. E ela chamou a atenção de Boaz, chamou a atenção ali dele, e a ponto dele ir lá e falar e perguntar, né, quem que é essa moça, quem que é essa mulher. Ali a gente vê, quando a gente tem um propósito em Deus, quando a gente segue em obediência, as coisas começam a acontecer de forma natural. As coisas que Deus tem para nós começa a acontecer de forma natural. As coisas começam a andar. Então ali chamou a atenção de Boaz. Então, quando a gente segue a vida ali em obediência, as coisas começam a caminhar conforme Deus ele quer para nós, o sobrenatural no caso. Pessoas grandes começam a reparar em nós. Boaz ali, ele era o dono, ele tinha vários servos, e ele reparou nela ali. Então, no nosso dia a dia, quando a gente tem algo diferente, a gente começa a chamar a atenção de pessoas grandes, começa a ser visto, né, pelas pessoas. Assim foi com a Ruth ali, quando ela estava fazendo essa colheita. Dali para frente, a gente vê nos próximos versículos que a vida dela é abençoada. Ali Boaz pede ali para que os seus servos comecem a abençoar ela e a sua sogra. Começa a deixar um pouco de feixe das sementes ali, dos milhos, começa a abençoar ela de tal forma que ali um pouquinho mais para frente a gente vê que Boaz ele chama ela para se assentar à mesa ali com os seus servos. Imagina que uma mulher que ela não trabalhava ali com Boaz, era uma viúva, estava ali só pegando ali as espigas ali, o que sobrava. De repente, do nada, já estava sentada à mesa com os servos ali de Boaz.
desse homem ali que era dono dessa terra. E ali começa a abençoar, ali ela começa a ser abençoada. Amém? Aleluia. João, capítulo 8:12, também quero trazer esse do 8:12, diz: De novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A gente vê também que a partir desse momento, que a gente começa a chamar a atenção, porque tem algo diferente dentro de nós, que é a luz de Jesus, que é a luz do Senhor. A gente tem que ser essa luz aonde a gente for, aonde a gente está, por onde a gente andar, no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, a gente tem que carregar isso do Senhor, tem que carregar essa luz. João 9:5 diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mateus 5:13-14 também diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelo homem. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então, a gente tem que ser, em todo lugar que a gente for, a gente tem que ser essa luz, a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que levar a palavra do Senhor, levar a verdade do Senhor, tem que levar a luz, levar a palavra. A luz do Senhor é a palavra do Senhor. Então, tem um termo que normalmente o pessoal diz: aquela pessoa sem sal, aquela pessoa que não tem sabor. Fui dar uma pesquisada aqui, o que seria uma pessoa sem sal? Seria uma pessoa sem atrativo, que passa despercebida por não cativar fisicamente. Não sabe se vestir, se arrumar, não se preocupa consigo mesmo. Então, imagina, a Ruth, ela não era esses requisitos, porque ela chamou a atenção ali de Boaz. A gente tem que trazer isso para nós. Eu vou para a igreja, vou ir trabalhar, eu tenho que ir bem vestido, eu tenho que me arrumar, eu tenho que se preocupar com o meu eu. A gente tem que ter essa preocupação, por onde a gente for andar. Porque, não sei se vocês já repararam, tem pessoas, por exemplo, eu já reparei, em alguns lugares que eu passei, que tinha pessoas ali que praticavam algumas coisas, mas eram cristãos. Eu não via Cristo nelas, mas elas eram cristãos. Elas iam para a igreja, normal, mas você olhava assim para elas, era uma pessoa normal. Então, a gente não pode ser esse tipo de pessoa. Onde a gente for, a gente tem que mostrar que a gente tem Cristo dentro de nós, que a gente tem uma cultura, a gente tem algo enraizado no nosso coração. Amém? Aleluia. Então, ali, Ruth, ela chama a atenção de Boaz ali, por conta de tudo isso que ela vivia, que ela... Por conta ali das suas vestes e tudo mais. No ponto 6, eu vou estar resumindo um pouquinho ali do relacionamento ali que a Ruth teve em seguida, no versículo 3, com Boaz. Versículo 3, capítulo 1, Ruth 3, do 1 ao 2, diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Esse Boaz, na companhia cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Então, ali a gente vê que a sua sogra ali, Noemi, ela de uma forma de direcionar ali a sua cunhada ali para que ela não esteja sozinha, ela dá uma indireta ali para que
Ruth vá ao encontro de Boaz e ali dá alguns direcionamentos para ela, para que ela chame a atenção de Boaz de uma forma de ter um relacionamento. Porque Noemi, ela sabia que Boaz, ele era um resgatador próximo ali da sua família. E aí a gente vê ali mais para frente que Ruth vai ao encontro de Boaz ali, se deita ali onde Boaz estava ali nos pés, né? Se deita ali nos pés de Boaz e ali ela está cheirosa, ela está bem vestida para poder chamar a atenção dele para que ele venha e resgate, para que ele resgate ela, né? Que ele seja o resgatador dela. A gente vê que em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, ele traz ali alguns ensinamentos também dessa cultura, de uma mulher ali que é viúva. Então, vou ler aqui do 5 até o 6, que diz: se 2 irmãos morarem junto e um deles morrer, seus filhos e a mulher que morrer não se casará com um estrangeiro. Alguém de fora da família, seu cunhado se tornará, e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será o sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Então, a gente vê ali que essa geração de Noemi, como eles ali tinham, os maridos ali tinham, o marido ali de Noemi e o marido de Ruth tinham falecido, eles não tiveram filhos, e aí iria morrer essa geração. Eles iriam, a partir do momento que Ruth morresse, ele não ia dar para frente a continuidade dessa geração. Então, ali de uma forma no versículo 9 ali, a gente vê que Boaz e Ruth ali, ele pede para que, ela pede, né, para que ele estenda ali a capa sobre ela, porque ele era um resgatador. Então, de uma forma assim de aceitar, por exemplo, hoje a gente vai lá, eu fui lá para a Bárbara lá quando a gente estava namorando, eu fui lá e pedi ela em casamento. Então, eu fui lá, entreguei uma aliança para ela e perguntei se ela queria se casar comigo. E aí ela foi e aceitou, graças a Deus, né? Graças a Deus ela aceitou. E aqui, nesse momento aqui, em uma forma de aceitar, a Ruth, ela pede para que ele estenda a capa, né, sobre ela. E aí, em seguida, a gente vê que, beleza, ele estende ali, e a gente vê ele que ele estende, deixa eu só localizar aqui onde que está. Uma coisa anteriormente aqui, antes ali que eu dei uma pesquisada, sobre resgatador, que Boaz ele era o resgatador. O resgatador era um parente não tão distante, influente, a quem a família podia, em geral, recorrer quando a sua linhagem ou os seus bens corressem risco de ser perdido. Então, no caso ali, Ruth ia perder toda a sua terra, todas as suas terras, né? Iria perder ali a sua linhagem, não ia dar continuidade na sua linhagem. Porém, ali, a gente vê ali que Boaz ali, ele fala que tinha um outro resgatador, uma outra pessoa que era mais próxima da família ali, que por lei estava mais, que tinha mais direito de resgatar, tá? Beleza. Uma coisa que eu trago aqui nesse momento também é que eu vejo que a partir desse momento que ele fala ali para ela, eu vejo que ele já tinha feito uma pesquisa, né? Então, ele ligeiro foi lá e já tinha pesquisado, né, toda a linhagem dela para saber se dava continuidade mesmo ali, se dava para poder resgatar ela ali. Boaz faz tudo certinho, beleza? Em seguida, lá no versículo 4,
capítulo 4, versículo 6, ali a gente vê que Boaz, ele vai, no versículo 4, ele vai até ali o alto da montanha. Eles tinham uma cultura, vou resgatar aqui uma terra, vou fazer o resgate de uma herança. Eles tinham que ir lá no monte, e no monte eles chamavam os anciões ali, que seria quem podia ficar ali do lado ali para testemunhar aquele resgate, e aí fazer o resgate daquela terra, daquela herança. Aqui no caso, Boaz, ele vai, espera ali esse resgatador que era próximo, chama os anciões, e aí ele faz todo o processo ali para fazer o resgate. Ele fala para esse resgatador: olha, a Noemi tem essas terras e você é o resgatador próximo. Você quer resgatar essas terras? Ele fala: quero, é uma terra a mais que eu vou ter, beleza. E, em seguida, Boaz fala: então, você resgatando essas terras, você vai se casar com Ruth. Ruth está ali para ser resgatada e você precisa casar com ela. Aí, esse resgatador olha ali para eles ali e fala: eu acho que eu não vou resgatar, não. Provavelmente ele não conhecia a Ruth, porque se conhecesse seria ligeiro, assim como o Boaz. Então, ele vai lá e se recusa a resgatar essas terras e se casar com Ruth. E aí, no capítulo 4, versículo 9 ao 10, a gente vê ali que Boaz, ali junto com os anciões ali, faz o resgate das terras e se casa com Ruth. Então, no relacionamento de hoje, a gente tem que ter a gente tem que olhar os relacionamentos com muita importância. Assim como eles tinham todo esse processo, eles tinham toda essa importância, eles levavam a sério o relacionamento, assumir ali uma terra, assumir um relacionamento. A gente tem que ter hoje. A gente vê tantos lares que acaba se divorciando, tantos relacionamentos que acabam do nada por não ter essa importância, por não ver o relacionamento como algo importante. Então, a gente tem que olhar o relacionamento entre homem e mulher como algo importante hoje em dia. A gente tem o relacionamento como algo geracional. Então, através do meu relacionamento com minha esposa, eu gerei o meu filho, que é o Miguel, que tem hoje 3 anos. Então, a partir dele, será gerado algo e ele será a bênção para outras pessoas. Então, essa é a importância que a gente vê. Hoje eu estou solteiro e eu vou procurar uma mulher ou um homem ali para poder me relacionar. Então, a gente tem que, às vezes, olhar antes de que tudo isso aconteça e ver e começar a tratar algumas coisas que estão lá dentro. Às vezes, eu sou um tipo de pessoa que fico jogando o dia inteiro e acabo não estudando, não procurando conhecimento para o futuro, quando eu estiver trabalhando, algo assim. Não busco direção para aquilo, para a minha profissão no futuro. É muito importante que você olhe para o futuro. Os jovens que estão aí, que ainda estão solteiros, é muito importante que você comece a estudar, que você olhe, eu quero ser, no futuro, eu quero ser um doutor, eu quero ser, mexer com tecnologia, eu quero ter uma profissão. E esse direcionamento, esse pensamento de buscar, de estudar, é muito importante para a sua geração futura, para quando você tiver uma esposa, você já esteja com um trabalho, você já esteja com uma estabilidade financeira. Então, ao você pensar na outra pessoa, primeiramente você precisa pensar em você. Você precisa, também tem a parte emocional. Às vezes você não está bem emocionalmente, você tem algumas coisinhas ali que precisa ser tratado. Então, é muito importante que antes de você assumir um relacionamento, que você tenha uma pessoa do seu lado, você trate o seu eu, você trate
você primeiro. Então, 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, nos tornamos homens ali quando a gente tem responsabilidades, quando os boletos começam a chegar, quando a gente tem conta, quando a gente começa a ter um relacionamento, que eu começo a pensar não só em mim, mas começo a pensar na minha esposa, na minha namorada, no que vai ser dela no futuro. Então, é muito importante que você siga, que você tenha isso enraizado dentro de você. Ponto 7 seria gerações. Então, a gente vê que através dos relacionamentos, a família de Ruth foi abençoada. Através dela veio outras gerações ali, pessoas que foram direcionadas por Deus. Então, imagina só, se ela não tivesse seguido, se ela tivesse desistido lá no início, no capítulo 1, se ela tivesse desistido, assim como a outra menina lá, que era... Isso. Ela não teria dado continuidade, ali na geração dela. Então, a gente vê aqui em Ruth 4:21, diz sobre essa geração ali de Boaz, que seria o pai de Boaz. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Então, aí a gente tem uma geração. Imagina, Davi não teria vindo se Ruth não tivesse tomado essa atitude de obediência, não tivesse seguido ali a sua sogra. Mateus, capítulo 1, versículo 17, diz algumas gerações até chegar em Jesus. E ela está no meio, a geração dela ali. É assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, aqui inclui ali ela na história, são 14 gerações. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então a gente vê que Cristo, ele foi gerado ali no final. Ele foi essa geração ali de Abraão até Cristo. Ruth, ela teve um pezinho dela ali, a história dela esteve envolvida no meio. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar tudo essa trajetória ali, a obediência, ali primeiramente aceitar a Deus, ali trazer Deus para dentro de nós, aceitar Ele como nosso Criador, depois obedece ali, começa a obedecer, a gente começa a viver no mundo, que a gente é luz, que a gente começa a ter prosperidade, que daí Deus ele começa a se manifestar em nosso meio. Aí a gente começa a ver a nossa geração, a gente começa a ver o nosso filho sendo abençoado, a gente começa a ver o filho dos nossos filhos trazendo palavras, sendo abençoado, sendo bênção para outras pessoas. A gente começa a ver que tudo aquilo que a gente fez no início, que a partir do momento que a gente tomou essa atitude, Deus ele começa a abençoar as nossas vidas. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor, eu sempre quis falar isso também. Pode subir, Vini, para a gente estar concluindo. Através da obediência ali de Ruth, a gente vê que foi dada toda essa sequência, né? Até que Jesus viesse. A nossa obediência a Deus é muito importante para a nossa salvação, para a salvação da nossa família, para as demais gerações que vier, para os filhos dos nossos filhos. O passo de obediência para Deus tem que ser dada todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que matar minha carne, eu tenho que matar um leão por dia. Assim como a palavra lá em Mateus diz que o caminho
para a salvação, o caminho para a vida é estreita, assim a gente tem que fazer o nosso dia a dia. Não vai ser fácil, mas a nossa geração, ela depende disso. O nosso filho, ele depende disso, depende do nosso caminhar. Ele depende da nossa busca. Então, quando eu começo a dar exemplo para o meu filho, ele vai seguir o meu exemplo. Ele vai fazer, ele vai copiar tudo aquilo que eu faço. Dali para frente, o filho do meu filho vai fazer a mesma coisa. Eu direcionando o meu filho para o caminho correto, o filho do meu filho vai fazer a mesma coisa. Amém? Vamos ficar de pé. E como essa atitude é dia após dia, então hoje eu convido você a tomar essa atitude. Não sei se tem alguém aqui que eu nunca fui da igreja, eu nunca aceitei a Jesus. Eu vou pedir para que você levante a sua mão, a igreja vai estar com os olhos fechados. Mas se você nunca aceitou a Jesus, nunca tomou um passo de andar nos caminhos do Senhor, nunca fez uma oração aceitando Deus como Salvador, assim como Ruth, ela foi lá e reconheceu Deus como o seu Deus, eu convido você a levantar sua mão nesse momento, você que quer tomar essa atitude. Aleluia, aleluia, amém, aleluia. Quero fazer outro convite. Você que quer, a partir de hoje, voltar para os caminhos do Senhor, eu quero, assim como Ruth, ser obediente, entrar nesse caminho de obediência. Por mais que eu estou todo dia na igreja, estou na rotina, não vejo o sobrenatural, eu quero a partir de hoje tomar essa atitude de ver o sobrenatural, ver a prosperidade do Senhor, ver tudo aquilo que o Senhor ele tem para mim. Eu quero que você venha até aqui na frente. Ali o pastor, os diáconos, o Jackson vai estar orando por vocês. A pastora Dai também, eu pedi, se puder vocês virem aqui para orar. Se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. Essa atitude de ser obediente, de reconhecer Deus, não é só para uma pessoa que nunca fez isso. No nosso dia a dia a gente tem, às vezes, por poucas coisas, a gente entra na rotina, é normal. Então, eu convido você a vir. Os pastores estarão orando por vocês. Atitude, Espírito Santo, de no meu dia a dia transmitir a sua luz, a sua palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Longe do seu amor, Senhor. Posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do seu amor. Aí, não perca essa oportunidade. Senhor, posso viver. Não perca essa oportunidade. Do seu afago. Deus tem grandes coisas. Senhor, posso viver longe do seu abraço, Senhor.
Senhor, posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Começa a falar com Ele, começa a agradecer. Se você vive já o sobrenatural, comece a falar com Ele, comece a falar em línguas. Manifeste o Espírito Santo que há dentro de você. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito de Deus, por tanta coisa, por tanto sobrenatural que o Senhor derrama pela sua presença nesse lugar. Oh, Papai querido. Posso viver longe do seu amor, Senhor. Posso viver longe do seu afago, Senhor. Posso viver longe do seu abraço, Sua presença está, Senhor. abraça-me, Abraça-me, Senhor. abraça-me, 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 abraça-me. Aleluia, Abraça. muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela sua palavra. Que tudo aquilo que foi falado através do Senhor, foi falado pelo Senhor através da minha vida, venha cair, Senhor, em terras férteis, Pai. Queremos, Senhor, viver o seu sobrenatural, viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, todo o propósito, viver, Espírito Santo, da sua prosperidade no nosso dia a dia. Queremos ser luz aonde a gente andar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor derramou, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, nos leva em segurança para o nosso lar, Pai. Nos leva, Senhor, em segurança, Deus. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, Senhor. Que o culto de amanhã seja um culto sobrenatural. Que amanhã nós vivenciamos, Senhor, o seu sobrenatural, coisas novas. Oh, aleluia. Derrame, Senhor, algo novo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, aleluias. Não esqueçam dos nossos cultos, mês que vem. Amanhã temos culto. Será uma bênção. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram lá, Alcance Jovem Piraquara. Todos os avisos a gente manda lá. Tem alguns stories bem legais, a gente pede que vocês compartilhem, porque a palavra do Senhor tem que chegar além de ministrar dentro de nós, tem que chegar até outros corações. Amém? Isso depende de vocês. Deus abençoe a todos. Aleluias.